praticamos aí o esporte, no dia a dia, estamos sujeitos, né, a acidentes, sofrer um acidente, ou então a gente presenciar um acidente. E é fundamental que a gente saiba, né, alguns conhecimentos, né, até a chegada do atendimento ali, o atendimento especializado, conduzir ao hospital, a uma unidade de pronto atendimento, etc. Né? Então, aqui o objetivo não é transformar ninguém no expert de primeiros socorros, apenas transmitir alguns conhecimentos aí, né, de alguém que tem experiência e que a gente possa aí aprender alguma coisa. Ok? Então, vou ler aqui, fazer a apresentação do nosso companheiro, o Emerson. Então, o Emerson possui o curso de PHTLS, curso de socorrista administrado pelo SAMU, palestrante de curso Suporte Básico de Vida, técnico de enfermagem há 15 anos, em urgência e emergência, fundador do grupo Atividade Vertical, recentemente conjussado a sua esposa e praticante de rapel há 5 anos. Então, vamos lá, Emerson, vamos iniciar aí com você lá, tá ok? E repetindo aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, alguma intervenção, é só levantar a mão aí, levantar a mãozinha, que a gente habilita o áudio. Então, vamos lá, Emerson, contigo aí. Beleza, Léo, obrigado, bom dia a todos. Imensa satisfação estar com vocês aí, iniciando um projeto aí com você. Primeiros socorros é uma coisa que todo mundo deve saber. Ninguém, como você mesmo disse, ninguém precisa ser o experiente do assunto. Mas o conhecimento ele é essencial. Por quê? Porque no momento de perigo é onde você vai tirar a solução e até mesmo salvar a vida de alguém. Tem uns estudos recentes que falam que 99% dos acidentes é cometido pela prática do esporte inadequado, pelo socorrista, onde não há nenhuma pessoa que possa ajudar nesse momento. 1% é sobre o material que essa pessoa usa. A utilização de todo o conteúdo, ou pelo tempo, ou pelo prazo, ou até mesmo pelo descuido, como o uso de capacete, luva, freio 8, mosquetão e a cadeirinha. Pois bem, o uso do capacete ele é essencial. A falta dele pode cometer um grande risco de vida. Uma queda de qualquer objeto de uma altura superior ao seu tamanho, ela pode ocasionar uma grande lesão. Quando ocorre isso, o que vocês devem fazer? Identificar o local da ferida, utilizar um pano seco, ou uma gazinha, ou uma compressa. Após a identificação do local, você deve colocar essa compressa e depois fazer o enfaixamento. Após isso, conduzir esse praticante uma área hospitalar. O evento acabou, já não tem como ele conduzir essa prática de esporte. E aí, para tomar os devidos cuidados, né? Tomografia, ressonância, um órgão competente, né? Então, o SAMU ou até mesmo o bombeiro, se precisar no local. Muitas das vezes, tem um vídeo também recente falando sobre uma queda de cachoeira. Teve um homem, né? E também teve uma menina que estiveram fazendo um selfie próximo da cachoeira. Ela teve uma queda, teve uma lesão grave. E esse homem, com mais ou menos 43 anos, ele teve uma lesão de L2, L3, L4. Ele fez um salto, e aí, porventura, os seus colegas de prática de rapel, de salto, eles conseguiram tirar ele do local, colocar ele no local seguro, aonde teve um socorro imediato, após um dos seus amigos correr 4 quilômetros para buscar uma ajuda. E aí o helicóptero foi lá e resgatou ele. Quando acontece isso, o que vocês devem fazer? Após a identificação de qual a lesão que ele tenha, você começa a perguntar sobre o seu nível de consciência. Está tudo bem com ele? No caso, esse praticante ele falou que as pernas dele estavam formigando, somente as pernas. Então, eles não tinham lá um material de primeiros socorros. Só quando o bombeiro chegou,
que aí colocou o colar cervical. Mas assim, o praticante do salto, ele teve a consciência de não se movimentar e aí esperou o resgate. Graças a Deus, aconteceu tudo bem com ele. Quando ele foi ver uma ressonância, ele tinha fraturado parte óssea da coluna cervical, quase que ficou paraplégico. Mas enfim, se você tiver um colar cervical na chegada, você deve conduzir dessa forma. Você deve orientar ele das condições que você venha colocar o colar cervical e proteger o pescoço dele. Colocar ele num local seguro, num local aonde que tem visibilidade tanto a parte aérea como terrestre. E peça ajuda. Se conduzir pelo SAMUR, ok. Se não conseguir conduzir, pelo 193. Após isso, tem a parte dos ombros. Pessoas, principalmente de escalada, o rapel também não é sempre, mas acontece isso. Quando tem o deslocamento do ombro, é assim falado. Quando ocorre isso, o que vocês devem fazer? Usar, se você tiver uma tipóia, se você não tiver uma tipóia, você faça com o crepom, com a faixa, né, que em Minas falam de faixa, e aí você consegue mobilizar esse membro, e aí conseguir conduzir ele com segurança para o hospital. Jamais coloque o ombro no lugar. Muitas das vezes, alguma pessoa fala assim, não, eu tenho condições, eu já fiz isso, minha mãe tem isso, e eu consigo fazer. Não façam isso. Vocês podem danificar principalmente a parte de articulação e também a cartilagem da parte do seu ombro. Você não sabe a condição do trauma que ocorreu, mesmo que todo dia aconteça com você. Mas tem um dia que esse dia vai dar errado. Colocou a imobilização, se você colocar pelo enfaixamento com tipóia, tá ok. Agora, se você não conseguir colocar e você tiver a parte da sua corda, se você tiver um de 50 metros, 20 metros, 30 metros, e se for possível, cortar esse pedaço para poder ajudar ele, ok. Se não, deixa ele no local seguro até o resgate chegar, dependendo da condição do trauma. Ocorreu no estado de Santa Catarina um objeto empalado no abdômen de um participante, uma prática de escalada. Ele teve uma queda e aí conduziu um galho seco em seu abdômen. Se ocorrer isso, o que vocês devem fazer? Vocês devem proteger essa área, esse ferimento, com compressa, com gases, ou até mesmo com pano seco. Se você puder tirar o cadastro, tirar a corda que você tem daquele capacete mais para sol, você coloca na região protegida e faça uma volta no abdômen dessa pessoa, conseguindo assim proteger esse movimento para que não tenha uma maior lesão no abdômen. Quando acontece de algum praticante pegar e puxar esse objeto, pode afetar algum órgão que está protegido, infelizmente, depois desse perigo que ocorreu com ele. Tá tudo bem até agora? Tranquilo. Tá bom? Beleza. Excelente, vamos lá. Tudo bem. Agora, principalmente na parte da trilha, do trekking. Algumas pessoas têm uma queda de própria altura ou pisam em um local que não deve, ou então uma vala que está coberta com grama. Infelizmente aconteceu isso comigo há 1 ano e meio. Eu estava numa prática de esporte, desci uma cachoeira, e a volta para chegar no topo dessa cachoeira é 2 horas e meia. Faltando essa meia hora para chegar, quando eu entrei na área aberta, felizmente eu tive uma torção. E aí eu caminhei até a chegada do local, do ponto que os outros praticantes estavam, e com isso a minha esposa pegou, enfaixou na forma adequada, e aí eu calcei a bota e terminei de ajudar eles a puxar a corda. Se não fosse uma ajuda de um amigo, eu não tinha conseguido. Por quê? Porque tinha muito material. Algumas pessoas já tinham ido à frente, já tinham descido já para chegar ao acampamento,
e ficou corda, material e as pessoas para a volta. Então tinha mais mulheres do que homens. E elas não estavam conseguindo. Então eu levei a corda até determinado lugar, com o pé machucado, e a minha esposa me ajudando. Quando a gente chegou próximo de um local mais adequado, aí esse amigo chegou, pegou as condições de material e corda, levou para mim, e aí a minha esposa conseguiu me ajudar. Então, nesse ponto, o que deve ser feito? Imobilização de membro, evitar qualquer agravamento, possivelmente assim, de peso, porque quanto mais peso você levar, você vai danificar mais o prejuízo de lesão que você tem, e também com lesões secundárias. Na parte do fêmur, quando você estiver fazendo uma prática de escalada, ou se você tiver uma queda de grande altura, e você tiver esse comprometimento de membro, o que vocês devem fazer? Se no local tiver materiais de primeiros socorros, você vai utilizar uma tala. Essa tala é móvel, você consegue movimentar ela e moldar ela. Mas vamos falar que você não tenha. Você vai usar blusas, você vai colocar num ponto primário e um ponto secundário. E aí vai colocar 2 galhos, um direcionado ao outro, e vai fazer esse enfaixamento com ela. Se você tiver a blusa, você vai colocar esses 2 pontos e manter essa vítima do local adequado até o socorro chegar. Se você não tiver, as faixas, você vai enfaixar todo o membro e vai conduzir ele numa maca improvisada. Isso se você tiver conhecimento. Você pode usar uma corda de 50 metros, isso aqui não tem 50, mas é uma corda de 50 metros, e aí você faça uma maca improvisada. Como que pode ser feito? Você coloca dois pedaços de pau rígidos que possa aguentar pelo menos a quantidade do praticante. Você vai pegar a corda e vai fazer em cruz, trazendo assim conforto para a vítima até vocês conduzir ele para o hospital. Então, continuando, a maca improvisória, ela vai te ajudar num ponto extremo. Por quê? Porque após o paciente, após o praticante, ele tem uma gravidade e você não consiga esperar o resgate imediato, você tem que levar esse praticante até um local adequado. Como você pode ser feito isso? Você vai utilizar 2 galhos bem rígidos, de uma forma que você consiga levantar esse praticante. Você vai usar e vai fazer um ponto com cruz. E voltando ao ponto que você consiga levar esse praticante com 4 pessoas, 3 pessoas, até mesmo 2 pessoas. Você vai utilizar uma outra peça também rígida e vai colocar ao lado, ao ponto que a maca não se curve e também machuque esse praticante ainda mais. Com isso, você vai conseguir salvar uma vida em um ponto totalmente desconhecido. Teve uma prática de rapel recentemente, onde que um praticante teve uma queda, e aí a condução dele foi arriscada. Por quê? Eles deixaram esse praticante lá por muito tempo. Teria possibilidade de levar? Teria, mas não levaram. E aí esse praticante ficou bastante tempo lá, e aí a recuperação dele foi bem prolongada. A prática do esporte, ela deve ser orientada por pessoas qualificadas, com pessoas experientes. Quando você não tem um guia ou não tem um responsável legal para isso, você se torna invulnerável para a prática de rapel, canyonismo, escalada, montanhismo. É aonde que você tem que utilizar todos os equipamentos de segurança corretamente. O mau uso dele pode ocasionar um risco ou parcial ou fatal. Agora, Léo, se alguma pessoa quiser perguntar aí.
Tá, beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pronto, todo mundo me ouvindo? Ok. Boa. Ô, pessoal, beleza? Ô, Emerson, a minha dúvida é a seguinte. Eu recentemente conversando com uma colega que é bombeiro civil e a gente justamente tratando a respeito das atividades de risco em áreas remotas. E também serve até para áreas mais próximas da cidade ou até mesmo na indústria. O que acontece? Eu já presenciei situações de ter um acidente grave com fratura das duas pernas, a pessoa fraturou os dois fêmurs de uma vez, e como foi lesão nos membros inferiores, não teve outro jeito, né? O pessoal do atendimento ali teve que cortar as calças para fazer uma avaliação rápida ali, para ver se a fratura havia sido exposta ou não, e ter uma condição melhor de fazer a primeira análise. E aí que entra a situação. Hoje em dia, para todo lado a gente tem pouca gente para ajudar e muita gente para tirar foto, para filmar, para depois colocar no WhatsApp e tudo mais. E existe essa questão também da possibilidade até de uma reclamação judicial depois, de um processo, alguma coisa, por atentado contra a dignidade da vítima, mesmo com toda boa intenção, com toda boa vontade de se prestar o socorro. O que você acha? O que você orienta? O que você pensa a respeito disso? Porque, segundo essa minha colega bombeiro civil, a orientação que ela tem dentro da empresa que ela trabalha é de, nesses casos, a orientação formal da empresa é de não cortar a roupa, né? Imobilizar da forma que tiver e levar para o hospital, entregar no hospital. Só que a gente sabe que para fazer um atendimento legal, bem feito, seria necessário ter uma visualização, até para saber como fazer a imobilização, se realmente requer tala, não requer, se houve uma fratura ou não. Só visual ali por cima da roupa fica muito difícil. O que você acha a respeito disso, de poder ou não cortar a roupa, essa questão aí de atentado contra a dignidade da vítima? Como é que a gente procede em relação a isso? Boa pergunta, Gerson. O que acontece? O bom samaritano, ele sempre tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom. O lado bom é que você vai ajudar uma pessoa a salvar a própria vida. Bacana. Teve um caso que a gente foi fazer um atendimento, né, esse já mais é próximo aqui da Serra do Cipó. Teve uma colisão de carro e depois o acidentado rolou a barranco abaixo e aí teve uma fratura. Só que aí, umas pessoas que estavam próximos pegaram essa vítima e colocaram ela no solo, próximo ao asfalto. Com isso, nós chegamos lá. Na hora da abordagem, a pessoa falou, olha, não tem sangramento nenhum, não tinha sangramento nenhum, não tinha sangramento nenhum. Só que quando eles tiraram do local e a gente foi olhar como que estava o fêmur dela, já tinha exposto. Então, assim, era uma fratura fechada e se tornou fratura aberta. Então, vamos levar isso para a prática esportiva. Tem um salto de grande altura, ou então a pessoa tem uma corda cortada por faca e aí teve esse acidente. Tem sim. Você tem que perguntar para a pessoa, falar com ela das condições, perguntar a uma pessoa legal que está com ela e falar das condições. Você vai apresentar que você tem capacidade para atuar nesse momento e você tem que fazer esse procedimento. Por quê? Porque se você deixar essa vítima do ponto que ela está até a chegada do socorro, se ela tiver um sangramento ativo e você não conseguir ver porque está na parte de baixo, porque muitas das vezes tem terra, tem água, tem condições mato, tem condições que você não vai conseguir ver. Então, é expor mesmo a parte da vítima ou do praticante até saber qual tipo de lesão ele tem para você minimizar esse efeito para essa vítima. No caso, aconteceu com a gente, nós tivemos que pegar, quando a gente cortou a calça dessa pessoa, conversamos com ela, explicamos ela, ela estava com uma calça, até lembro o nome, Patogê, é isso, né? Patogê. Uma calça muito cara, ela vale R$350. Só que é pesada. A moça usou uma calça de R$350 e foi pro mato ainda, viu? O que acontece? Cortamos ela de um ponto onde que ela possivelmente teria condição de costurar ela, mas nesse exato momento ela falou, olha, e quem vai pagar a minha calça?
Aí vem, aí vem o detalhe. A gente falou com ela esse ponto, né? Há um sangramento aqui, a gente precisa ver. Você quer salvar a sua vida ou você quer salvar a sua calça? Ela falou assim, corta nem um lado, não, corta os dois. A pessoa, no momento do perigo, ela se torna vulnerável. Ela precisa entender que a orientação, ela vai salvar a vida dela. E realmente aconteceu. Teve a fratura exposta de fêmur, nós conseguimos estancar essa parte do sangramento, fizemos o enfaixamento correto, colocamos ela numa maca de uma prancha longa, e aí conseguimos conduzir ela. Mas se fosse em qualquer área remota, fazeríamos da mesma forma, colocaríamos ela no lugar seguro até a chegada do resgate. Bacana, Emerson. Então, assim, só para resumir essa questão, depois de se apresentar, lógico, para a vítima, explicar ali as suas competências, estando a vítima consciente, claro, né? Aí sim pedir autorização à vítima, né? Posso cortar aqui e tudo mais? Isso. Assim, tendo o aval verbal da vítima ali, a gente fica resguardado até pelo testemunho das outras pessoas presentes. Segundo, em conversas minhas com bombeiros civis aqui da região, o pessoal fala que eles são orientados a cortar justamente na costura da calça, onde talvez dá para recuperar a calça, né? A gente sabe que às vezes não vai dar, mas a orientação do pessoal é cortar ali na costura, o ponto que chegou, né? Hoje em dia se pensa muito em salvar a roupa em detrimento de salvar a vida, né? Verdade. É um contrassenso danado, mas é o que realmente tem rolado. Valeu aí pela resposta. Bacana. Ok, está respondido aí. Mais alguém aí deseja fazer alguma pergunta? Ok, então já que ninguém tem mais nenhuma pergunta, né? Como eu já disse, eu vou deixar o vídeo disponibilizado, né, para quem quiser assistir depois. E já conversando aí com o Emerson, já conversamos aí, faremos uma próxima aí sobre os procedimentos quando a pessoa, né, sofre ali o mal súbito. Não é isso, Emerson? Isso mesmo. Alguns praticantes, eles têm as doenças pregressas, as doenças hereditárias, só que elas não contam para os seus organizadores e nem seus amigos. E simplesmente vai fazer a trilha, caminhada, montanhismo, natação, e de repente ela sofre esse mal, e aí? O que deve fazer? Por quê? Como? Quando? Então aí na próxima live a gente vai poder falar sobre todos os casos clínicos que possivelmente pode acontecer num caso de trilha, ou o rapel, ou com o trekking, para a gente poder orientar mais as pessoas aí a respeito da conscientização sobre essa prática e também essa orientação. Ok, Emerson, então agradecer aí a sua participação e já deixar o convite aí para a próxima live aí para todos interessados, né? Então, esse acidente às vezes acontece que é um somatório de fatores, né? Geralmente é um somatório de fatores. Estão relacionados aí com a imperícia, né? A imprudência e a negligência, né? Então, a gente tem que, como o Emerson falou aí, a gente procurar uma pessoa que tenha conhecimento, né? O profissional que já tenha uma experiência, procurar ter referências da pessoa que você vai fazer o rapel, né? E você estará mais seguro, certamente. Tá ok? Tá ok. Então, mais uma vez agradecendo ao Emerson e já deixando o convite aí para todos aí na próxima. Tá ok, Emerson? Então, beleza, Léo. Um abração aí e até a próxima, se Deus quiser. Beleza, obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí que estão presentes no momento aí. E até a próxima.